fazendo cada um. E se a gente quer crescer, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Não adianta eu pegar, eu sozinho, querer chamar o Lucas para ele falar assim, Lucas, você vai fazer isso, Lucas, você vai fazer aquilo. Não adianta. Ele tem que ter a opinião dele e as ambições para que ele possa crescer, né? E a gente tem que acreditar, né? E essa confiança, é de acordo com o trabalho que vai sendo exercido. Que, aliás, a gente tem que conhecer o filho que tem também, né? Se você não conhece, não adianta, né, Chico? E a gente conhece os filhos que a gente tem, os seus, cada um com sua personalidade, né? E nenhum deles são iguais e sempre tem uma diferença gritante entre um. Como pode ser tão diferente os filhos, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Conectando os Pontos, Legado e Superação. Um podcast que nasceu da ideia da FJR de fazer uma coisa simples: contar histórias das pessoas que carregam o agro no braço. E hoje nós estamos aqui de Canarana, Mato Grosso, na fazenda Tanguro, para contar a história da família Delay, uma família que a gente já acompanha há muito tempo. Foi um dos nossos primeiros clientes e é uma história muito linda que vai ser dividida aqui com vocês. Então, seu Geraldo, dona Márcia, Lucas, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de vocês estarem dividindo aí com a nossa audiência essa história linda que vocês têm. Então, acho que vamos começar pela nossa representante feminina aqui, a dona Márcia, né? Dona Márcia, conte um pouquinho para nós como que começou a conexão da senhora com o agro, a infância, a família. Como que foi essa trajetória lá no início? Bem, Chico, eu sou neta, né, de agricultor, descendente de italianos, e no interior de São Paulo. E meu pai trabalhava com o pai dele e eram plantadores de café e pecuaristas no interior de São Paulo, na região de Valparaíso, região de Araçatuba. E por muito tempo eu morei na fazenda, saí para estudar. A senhora chegou a morar na fazenda? Sim, nascida, né? Nasci em Araçatuba, criada na fazenda. Que legal. Aliás, saí da fazenda para casar, né? Porque trabalhava em Araçatuba, né? No final fui cursar. Ia para a escola de trem. Olha. Paraíso, a estação era pertinho, e aí a fazenda do meu pai é em Bento de Abreu, e a gente estudava em Valparaíso. Então pegava o trem, 10 minutinhos, 15 minutinhos de Bento de Abreu a Valparaíso. Na época funcionava, né, a estrada de ferro NOB, né, que passa lá em Bauru. E a família de 8 irmãos, né, do meu pai, e aí se dividiam, né, já na época, né, cuidavam do café, cuidavam da pecuária. Depois houve a divisão, meu pai ficou com uma das fazendas, que ficou em Bento de Abreu, e ali a gente cresceu vendo a transformação, né, a gente vendo a questão do café, as pelejas, né, do café, ferrugem, geada, e foi um desses eventos que acabou meu pai encerrando a questão do café com a geada de 75, julho de 75, uma chuva de pedra em outubro de 74 e a geada em 75 que arrasou. Ele tentou mais um tempo, mas nesse período também a nossa região começou a ter por conta das questões políticas, econômicas da época, a questão do petróleo, que estava muito caro, e o Brasil começou então a encontrar uma nova saída, que era o álcool. E aí nós começamos a plantar cana. Meu pai foi um dos fundadores da usina de Valparaíso, a Univale, e junto com muitos outros produtores, né? E assim, foi um renascimento para a nossa região, que estava meio parado, meio morto. E aí com essa inovação, né, da cana, e foi bem o começo, não é como hoje, né, que São Paulo virou a cana, era uma novidade, né? Então em 75, 76 começamos a plantar cana e a gente viu essa transformação. E aí eu saí para estudar ali próximo, né, mesmo em Araçatuba, comecei a trabalhar ali eu era professora na prefeitura de Araçatuba,
E nesse período aí eu conheci o Geraldo, né, numa passeata de 7 de setembro. O Geraldo era estudante em Jaboticabal. Técnico agrícola? De Olha. técnico agrícola. Eu era muito jovem, né, 14 anos, e numa passeata dessa da escola, ele veio junto com um cunhado lá da minha irmã. Então, que fez que estudava, foi o cupido. o cunhado estudava, fazia veterinária em Jaboticabal. O Geraldo veio para passear e a gente acabou se conhecendo. Fui tomar conta do sobrinho e aí a gente Foi acabou... atrás das usineiras, né? E aí, mas não era isso que é agora, não. A coisa era bem no começo e muita inovação, né? Uma região que nem a gente está falando, né? Conhecendo como plantar, como lidar com isso, porque era tudo muito novo, né? E meu pai foi buscar informações, né, em Ribeirão Preto, junto com outros parceiros, né? E aí, nesse período, tentando... Aí, na época, eu já tentava ajudar o pai em alguma coisa, na parte também administrativa. Eu me lembro que em 1980 teve o primeiro censo agropecuário. E a pessoa foi lá e eu tinha tudo separadinho, porque a gente não tinha planilha, não tinha computador como hoje. E meu pai era uma pessoa extremamente organizada, né? Então a gente sabia, a pessoa perguntava, a gente sabia, naquela época, né? Quanto que gastava de óleo diesel, a questão do fertilizante, quanto que gastou, né? Então eu me lembro que eu participei, junto com meu pai, né, dessa entrevista do pessoal que fez esse levantamento. E aí depois que eu conheci o Geraldo, nós começamos a pensar de vir para Mato Grosso. Olha. E aí fui morar na fazenda, né, num distrito de Jucimeira, né, São Lourenço de Fátima. 8 anos na fazenda. A senhora morou junto com o seu Geraldo. Isso, lá De na fazenda. 88, né? De 1988 até 96. No 96, quando o Lucas fez 2 anos. A Flávia, só nasceram no hospital, mas o Lucas e a Flávia foram criados na Também fazenda. moraram na fazenda? Na fazenda, Legal. Brincavam, cresceram ali já na lida, né? O Geraldo levava, às vezes para dar uma folguinha para eu fazer o almoço, ele levava a Flávia, o Lucas para a lavoura, levar almoço para o pessoal. Muitas vezes comeram de marmita, que achava bacana, comia junto com o pessoal. Sim. E o Geraldo sempre levando as crianças, ou então estavam brincando, né, de fazer fazendinha ali na areia ali perto da casa, frente. Mas com esse espírito, né, com essa pegada que legal. Já levando. E o senhor, seu Geraldo, também vem de família de agricultores? Sim. Meus pais já foram agricultores, já eram agricultores, né? Meu avô, por parte do meu pai, também veio lá da região de Novo Horizonte, né? Também interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Minha mãe era de Itápolis, né? Também interior de São Paulo. Depois eles vieram para Mirandópolis, onde até nós moramos nessa fazenda que chama Mirandópolis até hoje lá. Que legal. Pertence a um outro grande grupo, né? Hoje. E lá, quando eu fui para o colégio agrícola, inclusive ele começou a diversificar, em né? Jaboticabal também. Jaboticabal. Em 1975. Caramba. Aí ele começou também, por influência nossa, nós começamos a diversificar lá, por causa que em 75 teve a grande geada. Aí nós começamos a entrar, meu pai tinha um pouco de café e tinha gado. Aí nós diversificamos para plantio de mamão, né? Naquela época, 75 para frente, começamos a plantar por causa do colégio agrícola, das influências, né? Porém, ele já em 72, nós já tínhamos vindo para o Mato Grosso. E eu, inclusive, fui o primeiro que vim junto com meu pai. Veio conhecer. Conhecer. 72, 71, 72, nós fomos até Cáceres, aquela região, até próximo, inclusive, a Campo Novo, dos Parecis. Não foi porque naquele tempo, passando por Cáceres, as estradas eram muito ruins, né? Sim. Aí nós não conseguimos chegar. Mas fomos lá. Lá para a região oeste. Na região oeste. Eu acho que até Tangará ali só, né? Isso. Não descia Tinha mais. Tinha caído uma árvore. Aí nós voltamos. Não deu para passar. Mas a gente iria. Meu pai era muito mais avante do nosso tempo do que hoje, sabe? Eu penso que tem algumas pessoas que têm um tino diferente, né, Chico? Tem. Então, quem ia acreditar em 1972, quando ele comprou a fazenda, de sócio com outros, né? E pudesse falar assim, olha, aqui encontrar uma terra assim de Cerrado Vermelho, onde não tinha nem árvore direito, né? Os gaúchos estavam chegando junto também. E todo mundo
os paulistas indo para as terras de mata. Aham. E os gaúchos e os outros loucos, como já eram chamados, foram para o Cerrado, né? Era mais fácil derrubar. Era. E aí meu pai comprou de sociedade, mas estava em São Paulo, não deixou de ir lá. Até que em 80 meu pai vendeu tudo, fez uma troca de São Paulo com Mato Grosso, né? Então foi Então vocês subiram para cá? O seu pai, meio definitivo em 1980. 80. É. Entrou Tá. fazendo Em 73. 72 ele já estava abrindo, né? Ah, Começou a abrir entendi. lá. E aí ficava lá e cá. Isso. É que em 72 não tinha nada lá na fazenda, né? Nós tivemos muitos problemas de os grileiros, Entendi. né? Teve 9 demandas de terra, então bastante. Fui até chamado de doutor de tantas vezes que eu ia nos cartórios Para pedir resolver. documento. Até hoje, né, seu Geraldo? É um desafio muito grande ainda aqui, né? Tem esses desafios. Ainda tem muitas regiões ainda que tem esses andares de escrituras ainda aqui, principalmente a região de Cocalinho. E aí nesse inteirinho, né, passei de 75 a 78 no Colégio Agrícola, né? Foi quando eu conheci a Márcia, né? Depois ela achou que eu era muito novo, me deixou eu em stand-by por um 8 longo anos. prazo, né? 8 anos, né? Olha só! É. E aí eu fui fazer agronomia em Cuiabá, na O Universidade senhor Federal subiu fazer agronomia aqui, Isso, porque o senhor veio ajudar o pai. porque tinha fazenda. E nesse inteirinho, inclusive, eu ficava sempre indo para a fazenda, todos os finais de semana, de Cuiabá para Rondonópolis, onde a fazenda é no município de Jucimeira, né? Aham. Era, né? E eu participei bastante lá da abertura, né? As dificuldades, que Que legal. casas de tábua na época, né, Chico? Então, nossa família não investia muito por exemplo, meu pai queria abrir a fazenda. Agora a estrutura era muito ruim, né? Entendi. Casa de tábuas muito, muito fraca, né? Onde você punha a mão no telhado, sabe? Aham. Telha Eternite. Então, bem, bem fracas mesmo. Foi onde que depois eu falava bem mal Morei da do nessa Mato casa. Grosso, né? Verdade, dona a senhora morou lá. Saí de Araçatuba, né, interior É. ali de São Paulo, para Os pais dela preparou ela para casar com um doutor, né? Não deu certo, sabe? Foi casar com um peão, né? Aí quando eu trouxe, eu pintava bem, bem ruim lá na região, sabe? Não dá pra. Porque não tinha nada, Chico, Aham. né? Aí ela veio dar aula numa vila lá de pescador lá. A senhora trabalhou ali. Sim, eu morava na fazenda e dava aula ali na vilinha, que é 17 quilômetros da fazenda, em São Lourenço de Fátima. Dei aula ali 8 anos. Por causa dela, eu também Ele acabou virando professor. Também, né? Então, Para eu poder dar aula à noite, para eu não voltar sozinha, e na verdade não existia, né, pessoal qualificado, né, na educação em Mato Grosso, porque nós chegamos aqui em uma época que Mato Grosso não só dificuldades de estradas, de infraestrutura, né, mas a questão da educação era Saúde, educação. era muito complicado. Então eram Comunicação, né? eram poucos professores que tinham faculdade. A maioria tinha um magistério. Não é que não tinham formação, mas era um magistério. E aí eu me lembro que quando eu cheguei, por exemplo, lá em São Paulo a gente era mais uma, né? E eu cheguei em São Lourenço, eu fui apresentada como professora formada. E assim, mais gente de São Paulo, uns 4 professores do Rio de Janeiro, e a gente tinha faculdade em 88. Então foi e alguns anos assim dando aula, surgiu a oportunidade de implantar em São Lourenço a escola de segundo grau, porque tinha só supletivo, e acabaram com o supletivo. O que aquelas crianças iam fazer, aqueles jovens, né, que não tinham condição de ir para Rondonópolis? Porque imagina, a gente está falando de 38 anos atrás. Não tinham condições. E aí foi feito um grupo em São Lourenço, o padre, a freira, porque tinha um colégio de freiras, né? Todo mundo que tinha um diploma foi convocado, eu não falei que não foi convidado, foi convocado a dar um nome para a gente apresentar na delegacia de ensino, para mostrar que tinha gente qualificada para implantar o ensino médio. E aí o Geraldo foi um dos convocados, porque se eu podia dar aula, eu era preparada para isso, mas ele ia, porque também qualificado, embora não fosse... Tinha faculdade, tinha né? faculdade. E aí eles... e outra, como que eu ia ficar de noite? Porque isso era à noite.
e voltar sozinha, né? Eu ia à tarde, dava aula de 5ª a 8ª série e à noite era o ensino médio. E aí, os dias que eu dava aula, o Geraldo também ia. E aí ele virou professor de química, física, biologia, matemática. E ela a gente, dava quase todas as disciplinas, é, né? tinha Mais ou dia de menos terça assim. e quarta, era só nós dois. Que legal. A gente alternava as salas. E é bacana, né, a gente ouvir essas histórias assim, porque o Mato Grosso foi construído assim, né, de pessoas guerreiras, empreendedoras, que topavam, né, colocar ali à frente do desafio família, empresa e tudo mais para fazer acontecer, né? Então a gente ouve muito dessas histórias e eu me recordo bem quando eu vim para o Mato Grosso em 2003, foi a primeira vez. Eu fui fazer um estágio lá em Sapezal, né? E não era asfaltado ainda na época, ia até Tangará e dali pra frente era chão, tinha a reserva dos índios e lá e tal. E eu fiquei assim, deslumbrado, eu ainda fazia faculdade, né? E eu falei, eu ainda vou voltar aqui, eu preciso vir para o Mato Grosso, né? E 10 anos depois, por sinal, eu me mudei para o Mato Grosso, morei 8 anos aqui e eu brincava, né, com a minha esposa, com a Renata, né? Eu falava assim, olha o tanto de coisa que ainda tem para fazer aqui, né? E quando a gente morava em Primavera, pegava de Rondonópolis para Primavera, era um caos aquela estrada e tal. E eu olhava assim e falava, gente, tem muita coisa para arrumar. Já era muito bom. Já era bom Para porque quem antes trabalhou era em 85 lá na região de Primavera, né, que não tinha nenhuma estrada, nenhuma rua asfaltada em Primavera, e que eu trabalhei na Maná em 85 até 87, né? caramba, seu Geraldo. Então eu conheço bastante. Os antigos, os loucos que fundaram Primavera eu conheço, né, Chico? Então, Pegando esse gancho aí do senhor, seu Geraldo, até o senhor foi e ajudou a abrir a fazenda e depois o senhor foi trabalhar fora, porque logo que a gente mexia só com pecuária. tá? Aí lá estava meu irmão na fazenda e meu pai, né, ficamos com a fazenda. Aí era muito cacique para pouco índio, né? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Maná, onde Legal. foi uma escola muito boa para mim. E conheci a região de Primavera, Jaciara, de 85 até 87, eu fazia aquela região ali, né? Que Então eu tenho bacana. vários amigos, inclusive na região de Primavera e Jaciara, por causa do trabalho que a gente fez E, ali, né? e o Lucas, então, seguiu mais ou menos o mesmo caminho, né? Se for ver, nós trabalhamos até na mesma empresa, né? É Porque verdade. trabalhei na Yara, a Yara adquiriu a Bung, que a Bung tinha adquirido a Maná. Então, Olha foi só. uma engloba. O Lucas está editando a história do pai. É verdade. E Lucas, voltando lá na época da infância, né, que a sua mãe bem falou, o seu pai contou um pouco também, né? Como que foi para você esse início de vida, né? E como que você foi se conectando aí com o agro, além da história dos avós, dos pais, né? Como que você criou essa sua identidade no agro? Então, como eu nasci na fazenda, em Rondonópolis eu vivia na fazenda, né? Nós íamos todo final de semana e trabalhando mais com gado que eu ficava com. Era apaixonado, né? Ia todo final de semana. Ah, você gostava mais da pecuária? Ah, gostava, né? Dava cavalo, né? Então tem todos os. Na Gado. agricultura participava com certeza, mas nos finais de semana conseguia participar bastante da pecuária, com o meu tio, com o meu avô, com o pessoal da fazenda. E eu via os dois ramos da minha família, os dois são da fazenda, né? Nunca teve a opção de eu pensar em outra coisa, né, Chico? Eu acho que Bacana. se, ti- se- bastante gente tem opção. Eu nunca pensei em não trabalhar no agro, né? Então, acho que Mas foi o caminhar de tudo, né? Sem pressão dos meus pais, nunca tive pressão nenhuma para, você tem que ficar aqui, A você tem que única trabalhar pressão é aqui. que te levava para fazenda, ó. Você, tem que ficar na cidade. Não, não, vamos fazenda. Não tem esse negócio de ficar na cidade, né, mas, Chico? mas você sabe de uma Aí depois coisa? chegava lá, não queria vir embora também, né, Chico? Não volta, né? É. Mas sabe de uma coisa, assim, é raro, assim, parece simples, mas é raro o filho que consegue ter
essa conexão e essa aptidão e cultivar ela ao longo da vida, né? Porque a gente vê aí, acho que vocês são prova disso, né? Diversas famílias aí com desafios na sucessão, né? E eu posso dizer, né, que eu acompanhei um pedaço aí relevante da trajetória de vocês, principalmente depois que o Lucas veio trabalhar, né? E eu falo assim, o movimento de sucessão de vocês, para mim, é o mais lindo que eu já acompanhei. Obrigado. Assim, foi fantástico o movimento que vocês fizeram, né, de você ir primeiro, aprender fora, trabalhar numa multinacional para entender realmente como é o dia a dia de um trabalho e a cobrança, né? E depois da sua vinda, eu falo assim, o seu Geraldo, ele foi muito sábio, Uhum. né? Ele tinha e tem ainda muita energia. E é difícil, na minha visão e com a nossa experiência, o que a gente vê, é difícil esse movimento de sair e abrir o espaço para quem está chegando, né? E aí, obviamente, eu acho que a gente tem a competência, a entrega, né, que vem ali da pessoa que está vindo, né? E eu acho que a confiança e a relação mútua de sempre estar ali junto ou não, e acompanhando e tirando a dúvida, mas eu acho muito lindo o movimento que vocês fizeram de sucessão. É delicado, né, esse período, né, e nem todo mundo tem essa felicidade. Mas eu digo sempre assim, né, às vezes a gente conversa, fala se a gente está acertando. Mas a gente teve uma boa escola, né? O pai do Geraldo foi como o Geraldo disse no início, foi um homem à frente do tempo dele, né? Que a gente não discutia essas coisas, né? Se a gente falar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ninguém falava disso, né? De sucessão ou como é que ia. E a gente, e talvez esse movimento do Geraldo tenha sido por isso, porque ele teve uma escola, né? O pai dele fez isso com ele. Devagarinho foi delegando. O Geraldo trabalhava, né, na Maná, e quando foi para a gente casar, o meu sogro se preocupou, porque como o Geraldo viajava muito na época, do Geraldo me trazer e eu ficar sozinha, né? E aí ele também na fazenda, e ele achou melhor trazer o Geraldo para a fazenda. Aí pediu para o Geraldo trabalhar na fazenda, o Geraldo deixou, foi assim que o Geraldo voltou, porque como aí a gente plantava arroz na época, eu vim conhecer o arroz de sequeiro aqui, eu achei super estranho, porque em São Paulo o pai plantava arroz, mas é diferente. Então foi assim, era muita novidade, né? Muita inovação, e assim, a cabecinha da gente quando é muito nova, né? A gente foi fazendo as coisas, né? E o meu sogro, como o Geraldo disse, não tinha essa coisa da infraestrutura, fazer casa bacana, não. Ele investia no negócio, na fazenda, Onde gerava caixa, melhorar, né, o gado, ter os equipamentos necessários para a época, né? E ele foi se afastando também do negócio. Não teve, sabe, uma ruptura. Ele foi delegando para os filhos. Foi cada um, a questão patrimonial, né? Um foi para a agricultura, o Geraldo foi querendo plantar a lavoura, né, de soja, retomar, né, porque ele tinha plantado, não gostou, voltou para a pecuária, e o irmão do Geraldo, né, juntos, os irmãos, e a ruptura foi quando ele decidiu, né, porque com muitos filhos, cada um tem uma ideia, e aí quando vendeu, é aí que houve então, mas assim, o Geraldo já fazia parte do negócio, já conduzia o negócio, então quando a gente veio para cá, na verdade, foi um recomeço, mas a gente já tinha uma escola, né? E essa escola foi do meu sogro. O seu Geraldo fez essa passagem, e ele foi fazendo. Quando o Geraldo veio estudar em Cuiabá, eu falava, como? Se a gente pensar em 79, um rapaz sair de São Paulo, andar 1.000 e tantos quilômetros, né? Que não são essas estradas que são hoje, né? E ele vinha e eu falava, nossa, seu pai era corajoso. Porque às vezes eu pensava, né, nos meus filhos hoje, algum tempo atrás, e como que ele teve coragem, visão na época, e aí fez toda a diferença, né, com essa questão do Geraldo conduzir as coisas, se sentir seguro, porque o pai fez essa passagem, acho que o Geraldo aprendeu a lição.
E o que eu digo, dona Márcia, é assim, um dos pilares que a gente olha e trabalha na FJR a gente chama, né, continuidade e visão de futuro. Porque a palavra sucessão, às vezes, ela parece assim, pô, tá sucedendo, deixou de lado, mas não é isso. A gente vê isso aqui dentro de casa com vocês, né? Não é uma sucessão, é uma continuidade, né? E eu acho que esse movimento, seu Geraldo, até queria ouvir isso do senhor, né? Foi o que aconteceu lá com o pai do senhor, né? Ele começou e não foi uma sucessão, o senhor deu continuidade àquilo que eu acho que é muito o que o senhor vem fazendo com o Lucas, né? Na verdade, o que acontece, Chico, a gente não pode fazer planos para a vida, mas sim planos para as coisas da vida, Legal. né? Então, o que acontece? Quando meu pai, eu comecei a trabalhar com ele, de fato, trabalhando, quando a gente fala trabalhar, assim, é de trabalhar um ao lado do outro, puxando máquina de esteira, por exemplo, puxando correntão para desmatar. Então, eu e ele, a gente fazia junto, né? Aham. E as outras coisas também ele foi fazendo cada um. E se a gente quer crescer, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Não adianta eu pegar eu sozinho querer chamar o Lucas para ele falar assim, Lucas, você vai fazer isso, Lucas, você vai fazer aquilo. Não, não adianta. Ele tem que ter a opinião dele e as ambições para que possa crescer, né? E Perfeito. a gente tem que acreditar, Aham. né? E essa confiança, essa é de acordo com o trabalho que vai sendo exercido. Que, aliás, a gente tem que conhecer o filho que tem também, né? Se você não Perfeito. conhece, não adianta, né, Chico? Aham. E a gente conhece os filhos que a gente tem, os seus, cada um com sua personalidade, né? E nenhum deles são iguais. E sempre tem uma diferença gritante entre um. Como pode ser tão diferente os filhos, né? Aham. E o que a gente tem que aprender é que cada um deles tem a sua capacidade, cada um deles tem a sua força, sabe? Cada um deles tem um motivo de crescimento. Eu falo, cada um tem vamos dizer assim, o seu tino Perfeito. de negócio, né? Então, quando você veio, foi por influência dele e até do Renato, Aham. né? Então, mas você precisa acreditar neles, Exato. né? Agora, como a gente faz isso, E, né? e São votos de confiança, né? Mas ele vai errar. Não importa, eu também errei. é isso aí. Assim eu queria que tivesse acertado tudo, né? Então a Ninguém gente, acerta tudo, né? É quem impossível. dera, né? Acho que a vida nos carrega, assim, de acordo com o tal do otimismo, né, Chico? E nem sempre, vamos dizer assim, somente o dinheiro que vale, sabe? Concordo. Isso aí eu acho que não é isso aí que vale. O que vale, primeiro, é a sua idoneidade, Uhum. né? De você manter uma linha para todos que você tem, por exemplo, quando não adianta eu falar dessa coisa e depois eu agir de uma forma diferente. Eu tenho que falar e agir da mesma forma do que a gente tem, né. Uhum. Eu acho que é esse que é a grande virtude da vida, né. Então se a gente quer deixar um legado, você tem que deixar um legado de coisas que você fez de fato, né, não Perfeito. de coisas que você falou. Falar não resolve, né. A gente fala aqui na FJR, né, assim, para ser cliente nosso, precisa ter 4 características muito claras, né. A primeira delas é o caráter, né, a gente quer estar e a gente está lidando com pessoas de muito nome, muito caráter, muita credibilidade. Legado, a gente quer estar com pessoas que tenham e carreguem um legado. Musculatura, e a gente diz assim que precisa ter uma musculatura para a gente conseguir estar junto e caminhar junto com esses clientes. E vontade, seu Geraldo. De vontade. Porque não adianta você ter tudo isso e não ter vontade de mudar, de fazer diferente, que hoje o mercado exige, né, tocar o negócio de uma maneira diferente. É. Então, todos os nossos clientes, sem exceção, têm essas 4 características, né. Então, todos têm, um legado muito bacana, todos têm muito caráter, todos têm musculatura para aguentar, o movimento que é necessário ser feito e todos têm muita vontade de fazer melhor, né. Então, eu acho que vai muito em linha com o que o senhor disse aí, né. E Lucas, voltando para você, assim, desse movimento que você fez, qual que foi, assim,
ir lá fazer faculdade, eu sei que você fez agronomia lá no interior de São Paulo, depois voltar, trabalhar em uma grande multinacional e vir para o negócio da família. Como que foi isso para você? Eu sempre falo, hoje eu falo pra Flávia, minha irmã, que a gente sempre falava que meu pai não gastava dinheiro, né? Que ele era muito mão fechada. Mas quando eu vim pro negócio, eu falei, não, ele gastava bastante. Realmente, Você descobriu aonde? o meu pai e minha mãe deram as tripas do coração para oferecer para mim e para Flávia toda a oportunidade que a gente teve. A gente viajou internacionalmente. Eu fui estudar em Cuiabá, uma das melhores escolas de Cuiabá, e me dediquei, vendo todo que meus pais passavam dificuldade, porque o agro é pop hoje, né, Chico? Eu acredito que em 2009, 10 ainda não era pop, né? Não, a coisa Era- estava arrochada. Não tinha esse preconceito que hoje de ostentação, que realmente não acontece isso, né, Chico? Isso foi um movimento de um pequeno tempo, né? Perfeito. Então eu vejo que peguei todas as oportunidades, fiz valer a pena, vi o quanto isso custava para eles. Morei fora, né? Morei 700 quilômetros com 16 anos, né? Morei com a minha irmã, Você e a 2 Flávia anos. moravam em Cuiabá Cuiabá. para estudar. A minha irmã já estava na faculdade. E depois eu consegui. Era um sonho, né? Fazer. Não era um sonho na época, quando eu morava em Água Boa, era fazer a UFMT, a faculdade do meu pai. Mas quando eu fui para Cuiabá, o mundo parece que aumenta, né? De tamanho. As referências mudam, né? Isso, e gostaria de fazer nas conhecidas de São Paulo. Legal. E vi oportunidade de fazer. Passei em Botucatu, na Unesp, que até ficava perto da minha família, né? Tenho uma tia em Bauru. E desde o primeiro ano fiz estágio. Tive a oportunidade de morar fora na Austrália, fiz estágio na Austrália em 2016. Legal. E até o ano passado, o meu orientador com a esposa dele vieram aqui em casa, na fazenda, vir me visitar. Que lindo, cara. Que bacana. Duro foi traduzir em inglês, que inglês é australiano, viu, Chico? Não é o inglês americano Não é o aquele meu- que você entende Não é o fácil, meu né? inglês, que eu não falo nenhum, né? Então, essa que eu acho que é a grande. E vi. Depois que vim, fiz todo o meu currículo, né? Consegui Além de você se esforçar, tem que ter contatos, né, Chico? Graças a Deus, tive contatos que me levaram a entrar na Yara Fertilizantes, no Paraná. Depois fui promovido para o Chapadão do Sul. Fiz uma ótima carreira em 2 anos em Chapadão do Sul, com pessoas muito boas, meu chefe, representantes muito mais velhos que eu, tiveram paciência em me ensinar. Era o João Scarano, Regis, Jorge, Marquinhos. E resolvi voltar. Não, nem foi eles que me chamaram, mas eu percebi que o que eu tinha pensado era em me tornar um profissional bom para ter credibilidade e voltar para o meu negócio, né? Porque quando você está no negócio da sua família sem credibilidade, Você é difícil, né? Você vira o filho do dono. E era isso que ele não Literalmente. queria. E foi exatamente isso que ele falou para mim. Eu não quero. Que legal. Quando ele conversou, ele falou: mãe, será que não está na hora de eu voltar? E eu disse para ele, era um momento bastante delicado, porque é só eu e o Geraldo, né, no negócio. E porque nesse eu já estava aposentada, né, porque eu trabalhei até aposentar, né, como professora. E aí ele me fez essa pergunta e eu disse para ele, eu falei, olha, quem tem que decidir é você. O negócio é nosso e a gente está trabalhando para deixar para vocês, para a Flávia e para você. E quem decide se é hora de voltar é você. Porque eu não quero que algum tempo, porque na época tinha, né? Ele tinha contato com pessoas que tinham cargos importantes em, Já ofereceram em para ele, empresas, como é que né? chama para trabalhar com grandes contas aqui no Mato Grosso? O Key Account. Ele já era para ter vindo para cá, né? Aí ele chegou e perguntou para mim, né, Chico? Mas e aí? Eu falei, não, se eu disser para você vir e não dar certo, o senhor é culpado. Se eu falar para você não vir e não dar certo, o senhor é culpado.
Então, A decisão é sua. é sua, se ele tem que se Bacana. virar, né, Chico? E isso traz maturidade, né? certeza. Ele teve que fazer uma Responsabilidade, escolha, né, Chico? Porque eu falei, olha, onde você está é uma empresa grande e que você pode, né, seguir carreira. Como ele conheceu muita gente bacana e ele chegava e me contava das reuniões e assim, eram pessoas que eram, sabe, exemplo. Então eu falei, você tem dois caminhos. Ou você segue a sua carreira e vai galgando, e a gente ainda é novo. Eu falei, ó, seu pai, a gente ainda tem, né, gás aqui para trabalhar. A gente ainda está novo. Mas se você decidir vir para cá, né, você já começa Ele só cedo não também. sabia o tamanho do barulho, É, só né? não sabia que a coisa estava tão difícil. E- E ele trouxe eu falo que ele trouxe um novo fôlego para nós e uma vitalidade. E aí ele percebeu a situação, e com essa visão que ele adquiriu fora, ele acabou, falou, olha, eu vou buscar, né, o Chico É, para nos ajudar. e o esforço traz a sorte, né, Chico? Porque eu vejo que a felicidade da sucessão, da continuação do negócio dar certo, foram pessoas, né, Chico? Além dos meus pais, eu tive um apoio grande aqui na fazenda do nosso gerente que está quantos anos com a gente? Desde que compramos a fazenda, 22 Nunca anos. tivemos briga, porque normalmente acontece, né? Desentendimentos, exato. E foi muito bem a parte dele também, eu sempre penso nisso. O estágio que eu fiz nas séries em Primavera trouxe também essas séries, a credibilidade que eu tinha neles, meu pai confiou. A gente tem a pessoa também do Saulo também que ajudou a transformar tudo isso. E depois vocês, da FJR, acho que tudo isso, o trabalho vem à sorte, né, Chico? Você tem que trabalhar duro. Até recebo todo ano muitos estagiários aqui da minha República de Botucatu e falo para eles, gente, vocês têm que se mexer, porque o mundo tá cheio de oportunidades e também tá cheio de gente boas. Mas se você não acordar cedo todo dia, você tem que fazer a sua sorte, né? O trabalho Com traz a vontade, sorte. né? Com vontade de fazer, de aprender, não vai nada, né? Ô, seu Geraldo, e como que foi para o senhor quando o Lucas tomou a decisão e decidiu, eu estou voltando e eu vou ajudar a família? Então, bom, a gente já tem, como eu falei assim, a gente faz sonhos para a vida e não na vida, né, Chico? Perfeito. Então, quando era, vamos dizer assim, quase que uma consequência, né, de esperar que ele viesse, né? Então, nunca achei que eu fosse ficar por um longo período dono de uma única coisa, sabe? Assim, se você é o dono da fazenda. Esse ego, assim, eu acho que a gente não tem nada com levar o quê? Né? Eu acho que a gente tem que conviver com ela, né? Mas essa é uma bela característica do senhor, porque não Não são todos, não é não. normal, né? Então porque essa vaidade, Chico, né? Eu acho que isso prejudica muito as pessoas, sabe? Concordo. O excesso de vaidade. É muito mais fácil viver simples, Uhum. sabe? Muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, eu demorei 20 anos para construir essa casa aqui depois Depois daquela nossa história. depois da nossa história. Então, por quê? Eu não sinto a necessidade de ter uma mansão, sabe? É simples, é muito mais fácil. Eu não preciso ficar tirando a botina para entrar em casa, gente. Né? É Menos brincadeira. é mais. Né? O conforto vale muito mais. Perfeito. O que importa é uma cama boa e pronto, né? Eu acho que esse que é o que faz a gente se transformar, né? Eu acho que eu vou além, seu Geraldo. O que importa é um bom sono e não uma cama boa. Então, e aí quando ele veio, a gente só foi, é assim. Mas pai, eu não sei nada, porque tá na minha cabeça, como você sempre fala, né? Falei, não, então tá, então o que você precisa para tal? Aí foi onde ele foi buscar, por exemplo, as séries, onde foi buscar o Chico, né? Então ele busca ajuda e a gente conforta, entendeu? E o que a gente precisa? Estabelecer quais são as metas que nós pretendemos então, né? Você acredita que isso dá certo? Dá. Então, vamos testar. Vamos em frente. Vamos testar e vamos em frente. E é assim que vai, né? Assim, quando você chegou a primeira vez, eu falei, você tem coragem? Né? Aham. Então, não foi? Foi. Você tem coragem? Não, tenho, sim. Então tá. Vamos ver.
as suas respostas, né? Então, a partir daí que a gente vai... Podemos não ser os maiores, Chico, mas a gente é os mais confortáveis, Perfeito. entendeu? E eu acho legal, seu Geraldo, assim, quando a gente chegou aqui, né, a gente passava por uma crise no Mato Grosso, né, a gente Mais tinha uma. acabado de sofrer um ano de seca na soja, seca no milho, né, não só vocês, mas a maior parte dos produtores passavam por uma situação muito delicada. Vocês ainda somavam um desafio a mais, que vocês tinham também um comércio, né, uma revenda. Então, não foram momentos fáceis, né? E eu me recordo muito, né, Lucas, assim, a gente conversava, né? Não, mas como que a gente faz isso? Não, meu pai. A gente ia lá, conversava, estava tudo na cabeça do seu Geraldo. E aí o seu Geraldo falava, e eu particularmente vou confessar agora aqui em público, seu Geraldo, eu não acreditava que o senhor sabia tudo, mas o senhor sabia tudo, né? Porém, eu acho que a chave do sucesso foi a gente conseguir traduzir tudo aquilo que estava na cabeça do senhor para a família. E a gente conseguir tomar as decisões em conjunto em diante. Com certeza. Né, Lucas? A clareza de tudo, né, Chico? Eu falo, quando eu saí da Yara, eu recebia... Tinha relatório que eu via diariamente, mas recebia 6 relatórios se eu quisesse saber de tudo, logística, transporte, preço, commodity, como estava. Você estava na palma da minha mão, né? E quando eu cheguei, estava tudo na cabeça do meu pai. E aí, tinha a Ela não tinha fazenda. escritório, não tinha um ajudante de contábil, não tinha uma financeira. Eu fazia, vamos dizer, todas eles juntos, né? A Era minha eu mãe estava sozinha. começando, né, a fazer, e tinha a revenda, e tinha a fazenda. Eu passei várias noites e noites vendo nota e planilha simples, e eu queria entender o negócio, e foi aí que eu falei, cara, e a agonia tomando conta de mim, né? Sim. Porque se você vem de uma coisa estruturada e você chega num negócio grande, né? Faturava, é uma fazenda, né? Fatura bastante. E isso me deu uma agonia tão grande. E hoje eu vejo, quando eu consigo ter acesso ao Power BI, as planilhas todas diárias, fluxo de caixa. Hoje é muito mais tranquilo, a ansiedade diminui muito, e era isso que eu precisava, né? Hoje eu falo, tá mais fácil, mas isso, a minha mãe e o Jesus que ajuda a gente, foi um trabalho árduo, né? Então, acho que era essa grande minha ansiedade, era isso, Chico. Uma construção, né? A gente não conseguiu fazer isso do dia para a noite. Nós demoramos alguns anos, né? Até a gente organizar tudo, igual você falou. No início era muito simples, eram planilhas ali só para colocar os dados. Depois a gente foi evoluindo. E isso hoje eu acho que traz uma facilidade na hora de você decidir. Porque eu vou dizer assim, a dificuldade no início, né? Porque eu ouvi falar do Chico em 2018, a primeira vez que o Renato me perguntou se eu tinha como apresentar dados, né? Aí ele me explicou, mas ficou só numa conversa e não deu, né? Só com a vinda do Lucas é que o Lucas efetivamente foi atrás. Mas eu digo que uma coisa assim muito difícil no início é essa questão da confiança e de aprender, né, Chico? E vocês conseguiram, assim, foram explicando e assim, conquistando a gente. Porque é muito difícil, né, a gente abrir as contas da gente, mostrar que a gente tem as dificuldades. Ah, eles estão sabendo de tudo. E assim, e outra, não fazia parte da gente. Todo mundo sabe, né? O banco sabe, tudo sabe. Como as assim, contas, você tudo aquilo, entregar seu só extrato, está esparramado. né? Seu extrato bancário, você abrir o seu livro, né? Porque era uma coisa que era eu e o Geraldo, as dificuldades, quem tinha que lidar era a gente. Aí de repente você abre para uma empresa que assim, a gente não era hábito, a gente até sabia que existia, mas a gente achava que era só para os megas, né? O pessoal de empresa muito PJs, grande, né? Até hoje, né? Tem esse paradigma, né? E a gente achava que a gente ainda estava assim como o meu pai cuidava dos negócios dele, o pai dele, né?
era aquele sistema. Tinha um escritório de contabilidade para fazer aquelas partes que a gente não fazia, e que era assim. E que a gente, o que tem que, acho que a grande sacada, né, do momento, é que os grandes não, todos os produtores, né, eles têm que, eu falo assim, adquirir essa consciência, a importância da gente ter os números na mão. A gente percebeu o quanto que fez diferença a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais na fazenda com o Geraldo, depois que aposentei, e que as pessoas, os bancos, as empresas, o Geraldo, não, pergunta para a Márcia, ela sabe do documento, ela sabe precisa da nota fiscal, precisa de tal comprovante, e era assim, eu tinha organizadinho da minha forma, e eu fornecia os relatórios, e um dia eu perguntei para um banco aí, que a pessoa todo ano, e ela me disse que era sorteado, eu falei, mas todo ano eu sou sorteada? Aí um dia ela falou, não, ela vou falar para a senhora, não é sorteado, é que são poucos, é só a senhora e um outro ali que tem, a gente pede e a gente conseguir. Então era nesse nível, e eu me lembro que quando a gente conversou as primeiras vezes, eu falei assim, eu tento organizar, tento entender, mas o que eu vou fazer com esses números? Então, né, quer dizer, a sua vinda, né, para o nosso negócio trouxe essa tranquilidade que a gente estava falando, essa agonia do Lucas, né? E ele disse, né, quando ele veio, não quero tomar o lugar de ninguém aqui. Eu não vou querer o lugar do gerente, eu não quero ser tratado como o filho do dono. Eu venho e eu quero contribuir com o negócio. Eu sou mais um para trabalhar. E eu não quero misturar as estações, não querem que me tratem, né, dessa forma. E assim ele se apresentou e ele conquistou o espaço dele, a questão da confiança, porque nós pais, né, vimos que ele foi bem lá fora, que a gente acabou conhecendo as pessoas com quem ele trabalhava, produtores. Então isso enche a gente assim de uma, não é vaidade, né, mas um orgulho positivo. Um orgulho bonito, né? Que a gente conseguiu criar uma boa pessoa, né? Uma pessoa que é capaz, né? Que contribuiu, que tem responsabilidade. E quando ele chegou aqui, como ele tinha trabalhado numa empresa multinacional, o pessoal também, né? E sangue novo. E aí foi buscar essas novidades, né? As inovações que a gente fazia, mas que nem eu sempre falava para o Geraldo, né? As coisas foram mudando tanto, Chico, que um dia eu falei, qual é a hora que nós vamos para a fazenda trabalhar, ver o operacional? Como fazendeiro. Né? Como fazendeiro, como na época do meu pai. E aí a gente foi percebendo que não dá mais para ser, que a gente tinha que virar a chave. Então, essas questões burocráticas, né? A exigência do mercado é muito grande e não dá mais para a gente, né? É muito gostoso, né? O gostoso da fazenda, entenda assim, o operacional da fazenda, né? A gente fazer essa coisa, né, é muito boa, né? Não é que eu sempre falo lá no sindicato para as mulheres, né? Que a nossa participação não é para deixar de ser afetiva, levar os filhos na fazenda para passear de cavalo, pescar, andar de isso, daquilo, que é um passeio, né, de final de semana, mas que a gente tinha que ter uma participação efetiva. Então, essa coisa de saber, os meus passeios com o Geraldo sempre de final de semana, quando eu dava aula, ele me trazia, e o passeio é ver a lavoura, ver a cerca, ver se fez a ponte, a estrada que não estava boa. Então, às vezes ele falava assim para mim, você lembra aquele dinheiro que você pagou para fulano? É isso aqui, ó, né? Então, e é gostoso, né? E é muito bom quando a gente vê essa mudança e tá crescendo e a gente vê a participação, né, do Lucas, né? Porque eu também, não que eu tentei influenciar, mas eu perguntei para ele, quando ele foi escolher a profissão, eu disse para ele, mas com tantas opções que tem, né? Porque na época minha e do Geraldo não eram muitas, né? Faculdades que a gente tinha opção para escolher. Hoje não, né? E ele falou, mas o que eu vou fazer? Se eu sempre fui para a fazenda, vivi isso daqui, eu vou escolher você médico? Eu falei, né? Aí não era coerente, né? E é muito bom ter ele aqui com a gente. O que eu acho bacana, né? Assim, a senhora acabou de citar um exemplo, e aí eu reforço na sabedoria do seu Geraldo.
né? De trazer aqui, ó, vem aqui ver o que nós estamos fazendo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque se você está lá só fazendo, fazendo, fazendo e você não faz parte, não existe o senso de pertencimento. Exatamente. Então, acho que a importância disso, já vem aqui, olha aqui. E ó, o Lucas também citou, né? Os nossos pais se esforçavam e tinham um esforço muito grande para a gente estar aqui. Então também era mostrado, né? Ó, tá saindo lá da roça, lá da fazenda, né? Então veja isso aqui. E a complementariedade de vocês é muito grande. Né? Então o seu Geraldo tem um perfil que é o perfil do empreendedor e de quem realmente toma frente, vai, faz acontecer, é otimista e Resiliente. resiliente, O exatamente. otimismo irritante. Às vezes. E aí a dona Márcia ali tomando conta do todo e fazendo a organização e tal. E aí, como a dona Márcia mesmo disse, né? Chegou ali aquela vitalidade, aquele vigor com aquela pitada de inovação, de gestão, de tecnologia, que a senhora muito bem disse, não tomou lugar de ninguém, complementou, né? Então hoje a gente vê que é um negócio, que é uma fazenda muito melhor do que era lá atrás, somando tudo o que foi construído desde o início, do legado, da construção, da abertura, até o momento da organização, com a parte da, vamos dizer assim, da cereja do bolo, né? Então é um complemento, ele se forma, né? Eu acho que na nossa vida, Chico, cada tempos em tempos a gente tem que se reinventar, né? E são as coisas da vida que nos traz e nos reinventa, né? Quando, por acaso, meu pai veio de São Paulo para o Mato Grosso, né? Os valores de terras lá foi a troca de 16 hectares por um. Nossa, Meu pai deu 1 hectare lá em São Paulo por 16 hectares em Rondonópolis, né? cara, Então você vê as diferenças. aham, Quando meu pai vendeu em 2003 para essa empresa, né? Eu falei, eu também tenho que fazer alguma relação, interessante. né? Porque se não tiver uma relação, você não consegue. Aí eu fui procurar, inclusive, a região de Itapurá e estava o mesmo preço de Rondonópolis. Só que lá ainda estava em mata em 2003. Aham, Falei, não, isso aí não tem uma vantagem para mim, né? Vim para a região de Paranatinga, onde nossa, achei uma fazenda, falei, ó, pai, se eu não encontrar uma outra, eu fico com essa. Mas ali ficou pro meu irmão, até há 20 anos atrás, ninguém falava em plantar soja no Silt. uhum. Agora é por várias condições que estão Já mudando. conseguiram, né? E a gente se acha agrônomo, né, Chico? É, Isso não adianta, né? Isso não dá certo, né? Mas tem os loucos que vão fazendo. Então, aí quando por acaso eu encontrei aqui essa propriedade, também a empresa que era daqui, ela vendeu porque não tinha mais rentabilidade nenhuma, porque eles não conseguiam mais nem formar braquiária aqui, porque já era muito velha, aqui foi a primeira projeto Sudano de Canarana, então estava totalmente degradada, né? Aí os outros também me chamavam de louco, né, Chico? Porque ter vindo aqui, né, em 2003, o inclusive senhor veio para Água Boa em 2003, 2003. que eu comprei aqui em 2003. E de lá para cá, quando eu comecei, que eu era louco, assim, que eu comecei a plantar, de louco, né? A Aham, gente começou a ser referência por máquinas, por produções, né? Por produtividade. Só que se você não se reinventa, E outra coisa, para você sair da zona de conforto, precisa ter alguma coisa, perfeito. né? Então, as dificuldades faz a gente mudar, né? Ou quando o Lucas veio, eh, a gente precisava se acertar, né? De alguma forma. Aí hoje, novamente, a nossa fazenda é uma referência, Modelo, com né? certeza. Então, e não significa que são os melhores solos, mas por condições e resiliência, né? Então, todas as faixas fazem com que a gente, mas de qualquer forma, a gente precisa se reinventar. Se não E, fizer, você vai continuar na mesmice, e eu vou né? citar mais um adjetivo aí que talvez seja o principal, né? É a competência. Não adianta você ter visão, você ser resiliente, se você não for competente, né? Então, eu acho que vocês mais que eu devem conhecer diversas histórias
de pessoas com visão, resilientes, que vieram, mas infelizmente não conseguiram ficar, né? E às vezes a competência, ela não quer dizer uma competência técnica, mas sim uma competência de, olha, eu preciso de ter um suporte e uma ajuda aqui, porque é muita Exatamente. coisa para fazer sozinho, né? Exato, Então, exato. essa é a reinvenção, né? Admitir, né, Chico? É, Se você é. não, Eu vejo que hoje com uns processos bem estabelecidos, né, Chico, que a gente construiu nesse tempo, e também é personalizado pra gente. A gente chegou numa forma do jeito que a gente quis, né? Não é uma forma elaborada, assim, incrivelmente difícil de usar, é do nosso jeito que funciona. E com isso trouxe muita liberdade e qualidade de vida para nossa família, né? Hoje a gente pode viajar, quanto que que meus Nossa. pais viajam hoje, eu posso viajar, eu posso ter até outra forma de ganhar dinheiro em outro emprego. Então, isso, além de diminuir a agonia, aumenta muito a qualidade de vida. Você consegue dormir muito bem, sabendo, mesmo que a gente sabe o que deve bastante, mas a gente sabe como fazer, né? A gente sabe como vai fazer os próximos passos. Tá administrado, Sim, planejado nesse mantém É o patrimônio, né, e Chico? mantém patrimônio. Eu acho que é uma evolução da fazenda, ela se transforma em um negócio e desse negócio ele se transforma em uma empresa, Exato. né? E eu acho que é o patamar aí que vocês estão hoje e a gente tem muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória, né? Hoje a gente faz reuniões semestrais para mostrar os resultados da fazenda para Flávia, minha irmã, para o Renato e para minha esposa Aline. Para os meus pais também ver como que tá o negócio, né? Porque antes eu achava que meu pai não gastava, meus pais não gastavam porque eram avarentos, não gostavam de gastar. Hoje, a gente sabe que pode gastar tanto, não pode investir, e muitas vezes a gente gasta como o produtor faz, né? Sempre, mas a gente sabe de onde a gente está pisando sempre. Os investimentos são muito altos, né? E aí a gente ter ali o nosso painel de controle, vamos dizer assim, né? Com as alavancas e os indicadores que a gente consegue enxergar para tomar as decisões corretas, né? Eu acho que no atual cenário de volatilidade, de instabilidade, é muito difícil de se tocar uma fazenda, um negócio, sem ter esse painel de Os controle, né? parâmetros mudaram, né, Chico? Muito, seu Geraldo. Então, Muito. essa que é. Por isso que a gente, eu acho que sempre tem que. Quando eu falo da oportunidade, é ser aberto, né? Para novas opções, para você falar assim: olha, eu não dou conta só de sozinho, né? É diferente de antigamente, né? Então, está muito diferente hoje, né? Então, os documentos, todas essas séries, antes a gente ligava, as trades respondiam, tá, e depositava o dinheiro, né? Hoje, nem assim, nem depois mandando a soja na frente, tem dificuldade, né? Exato. Os tempos Então, mudaram muito, né? muito. Ô, turma, nós vamos indo pro nosso derradeiro aqui, mas antes disso eu queria, assim, uma mensagem final de cada um de vocês. Novamente, começando pela Dona Márcia. Dona Márcia, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres, né, para a nossa audiência feminina, e a gente sabe que muito dessa audiência é o Porto Seguro ali e a parte administrativa, né, dos produtores rurais. Qual a mensagem que a senhora deixaria para as mulheres hoje que estão ao lado do marido, ajudando na parte de organização, na parte financeira? Eu tenho muitas amigas que já fazem também esse trabalho e a gente vê, né, no mercado que a grande maioria, né, se envolve mais com essa parte administrativa. Sei que tem muita gente também no operacional, mas que sejam parceiras, né, efetivamente, conheçam o seu negócio, porque é uma forma, né, a gente está trabalhando, a gente se envolve com o trabalho, a gente vai conhecendo o negócio, e isso traz mais segurança para a gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Porque nós, né, um dia não estaremos mais aqui. E a gente participando da organização, deixando tudo bem ajustado, a gente deixa para a família, né, para os familiares, o negócio organizado.
que ninguém vai sofrer. É como você disse, vai dar sequência. Então, é muito importante a gente se envolver. O trabalho da mulher, a gente é meio detalhista, às vezes, aqui o Geraldo às vezes não gosta, porque assim, ele é mais operacional. E a gente esbarra nessas questões burocráticas que demandam tempo, né? Processos que hoje emperram. E às vezes o Geraldo é mais acelerado. Então, eu acho que é importante, porque aí a gente vai contribuindo e dando equilíbrio. E são necessários, né? Não E tem são como necessários, fazer não sem tem eles, né? como fugir disso. E em relação à assessoria, né? Eu hoje eu durmo, né? Como é a questão do sono, que muita coisa tira o sono da gente, né? E trouxe para gente não só essa questão da organização, a segurança, mas assim, a gente acontece qualquer coisa, a gente vê uma notícia que a gente sabe que vai trazer um impacto para o negócio, a gente solicita, né? Uma informação. Olha, vocês lembram a questão quando caiu o preço da soja aí, né? A gente tinha um planejamento e a coisa estava assim, né? Um céu de brigadeiro, né? Nós estávamos tão felizes que a coisa estava organizadíssima. E de repente e a gente teve que mudar. E assim, se a gente não tivesse, né, essa ajuda, acho que a gente teria sofrido muito mais. E hoje, qualquer coisa, a gente tem uma margem, né, que vocês sempre deixam e faz a gente pensar, as decisões são nossas. Você faz a escolha, mas você sempre apresenta. E então isso é importante, que as mulheres tenham esse conhecimento para contribuir com essas decisões. Muito bom. Seu Geraldo, e o senhor aí da cadeira de patriarca, de empreendedor, idealizador, né? A gente vê que é muito difícil de se tomar a decisão, às vezes, de abrir o negócio para alguém estar junto, estar ajudando, porque a gente fala lá na FJR, né? Assim, a gente vai mexer na cozinha do cliente, ele vai estar junto com ele, né? E é difícil, né? Muitas vezes vai existir uma vulnerabilidade que, para entregar o real valor da assessoria, a gente precisa estar junto, né? Qual a mensagem que o senhor deixaria para os produtores rurais aí, para os líderes de negócio? Bom, Chico, primeiro agradecer, né, a FJR, vamos dizer, agradecer a empresa pelo trabalho que tem realizado, porque primeiro precisa ter seriedade, né? E se você não adianta nada o cliente ter seriedade se a empresa não tiver. Eu acho que esse é o primeiro. Então, a seriedade do negócio é fundamental, né? E depois a empresa fazer o que a gente sonhava, né? Mas eu sonhava que teria que ter. Não, não é isso. Eu sonhava assim, que esteja com com as facilidades que hoje a gente precisa. Perfeito. Eu, por muito tempo, não tive WhatsApp, né, Chico? Então, sou de uma outra geração. Então, essas adaptações que a gente precisa fazer. Concluir o quê? Concluir aquilo que você é determinado a fazer. Essa parte, como você falou assim, entrar dentro da cozinha, né? Então, você esteja aberto, que você esteja disponível. Eu acho que é a parte fundamental do processo. Não adianta nada o outro lá estar enrascado. Se ele não pedir ajuda, Perfeito. você não consegue nada. Mesmo que você tenha até converso bastante com minha esposa, né? Ela fala assim, a gente precisava falar para ele, olha, se ele não pedir ajuda, não adianta a gente falar. Exato. Né? Então, você precisa se reinventar, não tem jeito. Então, quando você fala patriarca, dá uma impressão de velho, né? E eu ainda não me sinto assim tão velho, sabe, Chico? Mas o senhor está na flor da idade, no melhor momento da o que vida, dizem, seu é o que Geraldo. dizem, né? Graças a Deus a gente tem, sim, uma boa saúde, né? Para que a gente possa continuar tocando e dando as oportunidades, né? Tanto que quando essa tal de oportunidade, não é somente você falar da boca para fora, sabe? Quando eu contratei um veterinário, eu ganhei um genro, né? Que foi o Renato, né? Ah, é? É. E, no entanto, por exemplo, depois que ele veio, que a gente tive a relação de confiança, eu nunca perguntei para ele, ó, que touro você vai inseminar nestas vacas? E ele fazia escolha, eu nem sabia o que ia nascer, né? Nem de que cor que iria nascer. A gente tinha algumas conversas, claro, mas por quê? Porque você precisa ter uma confiança Perfeito. nas pessoas. De qualquer forma, se você não acredita, você
você se torna mesquinho e nunca vai ter. E às vezes os erros fazem parte, a gente erra muitas vezes. Então eu acho que é confiança e vontade, né? Perfeito. Acho que Muito se bom. fosse para deixar alguma coisa, seria a confiança e a vontade nas pessoas que você tem que ter. Muito legal, muito obrigado. E quando a gente está falando aí do patriarca, não quer dizer que é velho, né? Mesmo porque, seu Geraldo, o senhor tem aí Madu, Joaquim, agora vindo aí o Pietro, a Manuela, tem um time todo aí para o senhor correr atrás, seu Com Geraldo. certeza. É Então, a nova geração. é a nova geração. E quando a gente trabalha dentro de um dos pilares da FJR, a gente já conversa isso com você, com o Renato, enfim, né? É a gente já olhar para eles, né? Porque daqui a pouco eles estão aí, Passa né? mal. E como que nós vamos dar continuidade agora com essa turma toda chegando, né? E é outra geração totalmente diferente, né? Então o negócio não para, né? Será outra revenção, né? Outra reinvenção. Exatamente. Ô Lucas, e aí para finalizar a sua visão, né? A gente entender a multidisciplinariedade aqui, né? Dona Márcia da cadeira ali mais financeira com o olhar feminino, o seu Geraldo como fundador aí e o idealizador de tudo isso, né? E você chegando, né? Mais jovem, cheio de ideias, e a gente vê a turma toda aí. Que recado você deixa para a molecada, para a turma que está chegando aí, nova, às vezes com toda essa vontade de fazer acontecer? O que você diria para eles? Eu sempre falo novamente para os estagiários que vêm todo ano aqui da minha república que o grande problema da minha geração, eu acredito que das próximas, é a grande ansiedade que a gente sofre, né, Chico? De tudo a gente vê acontecendo. Quando eu cheguei não era diferente, eu via fazendas vizinhas, né, aumentando muito, máquinas novas crescendo, se tecnificando. Mas como o Saulo, meu consultor, fala, cada um tem que usar o seu óculos, né? Cada um tem o seu grau de... E hoje, infelizmente, está acontecendo o que aconteceu, né? Às vezes a pessoa não usou o óculos que estava precisando, usou um óculos que não melhorava a miopia dele e, infelizmente, deu com... se afundou em problemas, né? Então, acho que a ansiedade, conter a ansiedade, fazer o planejamento, executar o planejamento, não sair muito, ter muitas ideias, né? Muita gente tem muita ideia, isso causa muita ansiedade, e a ansiedade vira uma bola de neve muito grande. E acordar cedo, trabalhar, se dedicar, ouvir sempre os pais, né? Não é que meu pai e minha mãe me deu a abertura total, hoje eu não, basicamente tudo que eu quero fazer eu decido, mas eu sempre procuro conversar com eles na parte de compra de insumos e tudo que eu faço na fazenda. Falo com o meu gerente, falo com o encarregado, o Wilson do armazém, a Anida da cozinha, com o encarregado de aplicação. Então, acho que as pessoas que te englobam fazem o sucesso, né, Chico? Não é eu, meu pai, a minha mãe, que simplesmente foram todo mundo dessa fazenda. E graças a Deus a gente tem uma longevidade de pessoas aqui muito grande. Acredito que é um bom lugar para trabalhar. Me ajudou também, né? Eu vejo que isso é o grande problema. E eu lembro que meu pai, quando me deu o primeiro carro da faculdade, ele me deixou um bilhetinho que falava de confiança. Que a confiança era igual um retrovisor de um carro. E eu achei isso aí depois de muito tempo, de 6 meses que eu tava. Isso marcou bastante, sabe? E então, se você tem a confiança das pessoas, dos seus pais, eu tenho certeza que eles vão abrir oportunidade para você. E foi isso que eles fizeram comigo, né? Deu o carro, era novo, voltei para a fazenda e hoje tenho toda a liberdade que eu tenho no negócio, né? Então seria isso. E merecido, merecido. Isso é a confiança, ela é conquistada. Então é algo que é construído, não é simplesmente falar eu confio.
E isso demanda tempo, isso demanda responsabilidade, e isso demanda também abrir mão, muitas vezes, do que a gente gostaria de fazer. Mas isso também tem uma base muito forte do respeito e da admiração. Porque é muito difícil da gente confiar em quem a gente não admira. Né? Então, eu acho que, assim, de novo, a grande sabedoria do seu Geraldo, né? Obrigado. Em detalhes, em conseguir transmitir e conquistar o respeito, a admiração de um filho, que no final do dia, né, Lucas, nós que somos pais hoje, eu acho que, eu chego até a arrepiar de falar assim, mas eu acho que sucesso pra gente não é ter mais dinheiro, ter mais patrimônio ou deixar aí uma herança pro filho, é ter o respeito do filho. E quando eu olho para vocês, para a família de vocês, isso é muito claro, né? O respeito, a admiração, e é uma construção, não tem jeito. Gente, mas assim, acho que foi o episódio mais emocionante, é lindo, lindo mesmo. Como eu disse, é a história de continuidade mais bonita que eu já acompanhei. Então, eu queria agradecê-los, seu Geraldo, muito obrigado, dona Márcia, Lucas. Estamos finalizando mais um episódio de Conectando os Pontos. E você, se também transpira o agro, assim como nós, divida esse conteúdo com alguém que também é apaixonado pelo agro. Nós estamos aqui de Canarana, finalizando mais um episódio de Conectando os Pontos. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram FJR Consultoria e também no LinkedIn, e o meu Instagram fguerreiro.jr. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Não pode esquecer, né, Chico? Quem tem vontade já tem metade, né? É verdade. Quem tem vontade já tem metade.